gente muda de assunto agora porque a memória dos nossos antepassados e a nossa própria história de vida podem virar livro. Várias famílias já entram em contato com escritores para que os relatos de pais, avós, bisavós sejam preservados para gerações futuras. Medo, o sentimento que resume a infância de Eveline na Romênia, onde nasceu. O pai havia arriscado a vida durante a Primeira Guerra e teve que fugir com a família na década de 50 por causa da perseguição nazista aos judeus. Fatos descritos em cartas e documentos, os quais a psicanalista resolveu reunir em um livro para a família. O meu filho diz que depois que ele leu, ele descobriu outra mãe, ele não conhecia. Ele descobriu completamente outra coisa e ele diz que muita coisa da minha maneira de ser, ele entendeu por causa do livro. A ideia de eternizar histórias está dando trabalho a escritoras como Gabriela Gasparim, que já publicou 15 livros sob encomenda. Quando eu vou ajudar uma pessoa a escrever a história da vida dela, eu vou ajudar ela a descobrir um pouquinho quem ela é, sabe? Então, para mim, isso é uma honra. O mundo virtual mostra essa necessidade de registrar. Mas como resumir qualidades, acertos, erros e risos com o limite de caracteres das redes sociais? O objetivo dessas editoras é expandir. E a apuração e pesquisa é o começo de um trabalho que dura de 6 meses a 1 ano. Como diz o nome do artesão de memórias, é realmente um trabalho bastante artesanal e que requer muito cuidado. Um cuidado, assim, quase cirúrgico nos mínimos detalhes, em cada vírgula dessas narrativas. Em 73, o diretor de cinema Federico Fellini pensou no hoje, quando mostrou ao mundo Amarcord, Eu Me Lembro. Retrata a história de vida de uma família em Rimini, sua cidade natal na Itália, e ensinou que nunca se deve esquecer daqueles que estão ao redor. Das telas e livros, a pessoas como Dona Neuza, que faz do exercício de recordar uma vida de 88 anos uma lição para gerações futuras. Eu tenho vários caminhos. Eu tenho o meu trabalho lá na USP, que é resgate de memória autobiográfica. O que eu faço comigo, eu, claro, faço resumidamente com um grupo de 10 pessoas, por exemplo. São histórias que essa pessoa lembra dos seus antepassados e que talvez ninguém mais lembre, que se perdem. Então o nosso trabalho é basicamente salvar vidas, é salvar histórias de vida para que elas possam ser acessadas no futuro. É uma ótima forma de preservar as histórias familiares, né, Jaime, para as futuras gerações mesmo. Eu acho formidável quando alguém decide fazer sua história de família, mas eu acho mais bacana ainda quando as pessoas deixam de fazer apenas uma simples historiazinha de família, contar como era o vovô, a mesa, ou quais as broncas que o papai dava, ou coisa parecida, e tentam contar a história da família dentro de uma história geral. Por exemplo, você chega e conta a sua história, mostrando que, enfim, quando que... Eu vou dar um exemplo concreto, que fica mais interessante. Eu fui com uma pessoa até o Museu da Imigração, e essa pessoa foi procurar a sua família, porque sabia que sua família tinha passado por aquele local, que hoje em dia é o museu, não é? E havia os arquivos, então pegou naquele ano em que a família chegou e foi ver origem, Itália, e não encontrou o nome da família. Aí eu disse, experimente Áustria. Como Áustria? Eles são italianos. Ele experimenta a Áustria. Experimentou a Áustria e lá estava como Áustria. Por quê? Ora, porque no final do século XIX, aquela região do Vêneto pertencia à Áustria, ao Império Austro-Húngaro, quer dizer, não pertencia à Itália. Aí, a partir daí, ela pode fazer, e começou de fato a fazer, uma história da família dentro de uma história geral. Contexto histórico, claro, né? Mostrando que a Itália, que naquele momento havia italianos que pertenciam ao Império Austro-Húngaro,
Isso tem a ver, evidentemente, com comportamento diferente do pessoal do norte da Itália com relação ao pessoal do sul da Itália, etc, etc. Isso pode ser feito também, é claro, com migrantes, com gente que veio do Nordeste, por exemplo. Isso pode e deve ser feito com pessoas que vieram, ou melhor, foram trazidas da África para o Brasil. Quer dizer, então, quando você pega uma história da família e enquadra dentro de um campo mais amplo, você faz uma história muito mais fascinante. E aí sim, você ensina melhor a seus descendentes. Ora, isso pode ser perfeitamente feito se a pessoa procurar profissionais competentes e procurar editoras que sejam capazes de orientá-la adequadamente. E hoje em dia existem várias editoras que fazem esse trabalho. Muito interessante.